vagabundo pela ordem. Questão de ordem, senhora presidente. A senhora quer agredir o ministro, vai em outra reunião. Senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem. Pois não, Nelson Barbudo. Gostaria de fazer a minha fala? Senhora presidente, questão de ordem. Artigo 95, parágrafo 4. Por acaso, não visita frequentemente o Pará? O pessoal do Pará está fugindo completamente da pauta. Eu ainda nem comecei minha fala. Deputado Edermaldo, me respeite. Deputada Vivi Reis, eu gostaria que a senhora se ativesse ao artigo... Me respeite, Está fora da pauta. Eu gostaria que vocês se ativessem... Gostaria que fosse retirado a fala 30 segundos eu falei. Eu reitero. Como Vossa Excelência diz que eu estou fugindo do objeto? A senhora acusou o ministro. Nós vamos restabelecer seu tempo, deputada Vivi Reis. Agora eu gostaria que a senhora se ativesse, por favor, ao artigo 73, para a manutenção da ordem, respeito e austeridade dessa sessão, serão observadas as seguintes regras, e eu li no começo da reunião. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e dos demais poderes da República. Eu peço que, por favor, a senhora se atenha ao artigo 73. Reponha o tempo da deputada, por favor. Ela acusou o ministro de fazer negociação. Exatamente. Presidenta Carla Zambelli, no artigo 220, parágrafo 3º do regimento, me garante o direito de fala e eu não agi de forma desrespeitosa com ninguém. Falei apenas a verdade, que ele agiu vai sim, frequentemente comparar. A senhora foi injuriosa, a senhora fez uma acusação. Fez insinuações à minha pessoa que não são verdadeiras. Pelos senhores deputados. Deputada, a senhora vai querer fazer uso da sua palavra sem usar de injúria, por favor? Fecha o microfone deles aí, ué. Tem que deixar a deputada falar, ué. Em abril deste ano, a Polícia Federal apreendeu 200 mil metros cúbicos de madeira. Nesse contexto, há apontamentos de 3 ações praticadas por Vossa Excelência. Dificultar a ação fiscalizadora do poder público no meio ambiente, exercer advocacia administrativa e integrar negociações com organizações criminosas. Me parece que Vossa Excelência tem um projeto político que conseguiu realizar o maior desmatamento dos últimos 10 anos. Em 2019, sim, comparado com o mesmo período dos anos anteriores, foi o maior desmatamento. Inclusive, essa política que o senhor defende gera insegurança jurídica, coloca em risco a vida dos defensores da floresta. Hoje mesmo chegou até nós a denúncia de que madeireiros invadiram a sede dos trabalhadores rurais em Santarém, no Pará. Assim como garimpeiros atacaram a sede das mulheres indígenas do povo Munduruku, em Jacareacanga. Sobre essa relação com as madeireiras, que é pauta desta audiência também, foi anunciada a legalidade da madeira apreendida no Pará. E, sim, Vossa Excelência pousou, né, para foto, divulgando nas redes sociais. Gostaríamos de saber, baseado em qual documentação concreta, se há legalidade dessa madeira apreendida. O senhor analisou as evidências disponibilizadas pela Polícia Federal ou só reafirmou a posição em defesa do empresariado? Diferente de Chico Mendes, de Sônia Guajajara e de diversos outros defensores dos direitos humanos e ambientalistas, o senhor será lembrado de forma muito negativa pela história, como um ministro do desmatamento, do negacionismo climático e do projeto genocida. A boiada não vai passar, ministro. Senhora presidente, questão de ordem, e assim, a gente não quer aqui ser repetitivo, com base no artigo 220, parágrafo 3º, já foi falado aqui pelo deputado Vitor Hugo a respeito da fuga do tema, que traz um ministro de Estado, faz ele parar o trabalho dele lá no respectivo ministério, nesse caso do meio ambiente, para vir aqui trazer informações relevantes para a gente conseguir esclarecer dúvidas sobre orçamento do ministério e outros tantos temas, mas infelizmente, mais uma vez,
a esquerda e a oposição quer usar como palanque político. E com todo o respeito e amizade que eu tenho com Vossa Excelência, presidente, não vou pedir, eu vou cobrar da senhora uma postura mais enérgica, porque ela falou e fugiu completamente do tema que se refere ao requerimento. Não está no tema, não. A senhora aguarde eu falar, a senhora já falou. Tem o mínimo de educação. É só vocês que falam? Não, e o senhor também aguarde. Quando ela falou, eu fiquei quieto. O mínimo que a gente tem que ter que respeito, pelo menos entre nós, já que vocês não respeitam o ministro do Estado. Presidente, a senhora tem que exigir. Pela ordem, presidente. Já quero mandar na sessão. Então, senhora presidente, eu peço uma gentileza, eu vou esperar a minha vez de fala. Já elaborei a questão de ordem. Espera a sua vez. Você está sendo muito indelicado, inclusive com a presidente. Olha só, vamos lá, Derrite, eu te agradeço, deputado Derrite. Ele lembrou a questão de ordem que já foi feita pelo Major Vitor Hugo, artigo 220, a qual questão de ordem, inclusive, eu deferi já e pedi para que os deputados se atenham ao objeto do requerimento. A fala da deputada Reis esteve fora do objeto do requerimento. Pela ordem, presidente. Qual é o artigo? Qual artigo? Presidente, não tem pela ordem. Uma questão de ordem. Se é pela ordem, eu também vou querer falar. Ninguém pode interferir na fala dos 3 minutos do deputado. Ninguém pode interferir na fala de um deputado. Isso não existe. Deputado Ivan Valente, qual é o artigo da sua questão de ordem? No tempo do deputado, ele fala o que ele quiser. Não tem censura. Deputada, quem é Ivan Valente para dizer o que a senhora tem que fazer? Questão de ordem, senão ninguém vai falar. O desmatamento está na pauta. O ministro está com medo de responder isso? O ministro vai responder se ele quiser. Deputado Ivan Valente, mas eu me preservo. Dentro do artigo 220, parágrafo 3º, o ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre o assunto objeto da sua exposição ou matéria pertinente à convocação. Foi feita a questão de ordem 81 de 2019, aqui a qual eu deferi, que assegurou ao ministro o direito de se ater em suas respostas apenas aos assuntos previamente determinados nos requerimentos da convocação. Eu vou passar ao próximo inscrito, deputado. Só uma questão de ordem sobre a condução. Eu gostaria que Vossa Excelência lesse o requerimento de convocação. Depois, alguns parlamentares talvez não tenham... presidente, essa questão de ordem já possivelmente alguns parlamentares não tenham participado da audiência que aprovou o requerimento e não sabem o teor da audiência de hoje. Então, acho que se Vossa Excelência ler esse requerimento, todos os parlamentares vão ter acesso, então, saber do que foi proposto e aprovado. Inclusive, naquela oportunidade, poderiam ter aditivado outros temas e assim não o fizeram, para que os colegas parlamentares daqui para frente agora se atenham, então, àquilo que foi proposto e aprovado aqui nessa comissão. Muito obrigado. Presidente, só uma questão sobre a condução também, aqui para facilitar. Pois não, sério. Essa ordem que foi feita, ela modificou a nossa ordem de inscrição. Sim, foi feito no acordo de procedimento um a favor e um contra. Exato, e ela modificou a nossa ordem de inscrição com esse procedimento a favor e contra. Eu pediria que a senhora verificasse isso, porque eu estava inscrito como 14º, agora eu vou para 25º e... Porque a gente compôs para ficar um a favor e um contra, para que não ficasse desbalanceada a sessão, Célio. A gente fez o acordo no comecinho da sessão. Presidente, antes que Vossa Excelência leia o requerimento, uma dúvida. Pois não. Esse dispositivo citado pela senhora, por Vossa Excelência, ele diz respeito à convocação. O ministro está na comissão como convocado ou como convidado? O ministro está como convidado. Ela tinha um requerimento de convocação. Como o convite não existe no regimento, a gente usa o regimento de convocação, deputado. Vossa Excelência me perdoe, ele está convidado, portanto, esse artigo que limita qualquer... Mas aí não, limita não, ele fortalece o meu argumento de que, mais ainda, por ser convidado, ele pode se reservar o direito de não responder. Aliás, ele pode se reservar o direito de levantar aqui agora, se ele quiser, e sair. E ainda mais se a gente for descortês. Eu acho que a gente está perdendo tempo aqui, um tempo precioso, existem muitos inscritos, para que todos possam falar. Eu acho que o senhor podia, inclusive, ler o requerimento, para que não saiam do tema, porque senão a gente tem diversos inscritos. Como o deputado Célio disse, alguns acabaram indo lá para o final da fila para poder balancear um contra um a favor. Então, eu peço que os senhores se atenham, por favor, aos requerimentos. Eu vou passar para o próximo inscrito. Apenas para esclarecer, presidente, quanto a descortês, a Excelência tem razão. Agora, quanto à resposta do ministro, de fato ele responde aquilo que entender que deve responder se estiver fora do requerimento,
No entanto, não cabe qualquer controle sobre o conteúdo da fala de um parlamentar. Isso não existe. Mas a parlamentar pôde terminar a sua fala, eu só respondi a questão de ordem, Molon. Perfeito. Então, ela terminou o seu tempo, ela usou os 3 minutos do tempo dela. Quer bagunçar quem está falando quando não deve. Quem está falando quando não deve é quem quer bagunçar. Eu estou aguardando a minha vez de falar. Fica quietinho aí. Fique você. Senhor presidente. Pessoal, vamos lá. Eu peço que os senhores agora aguardem para que o deputado Eduardo Bolsonaro possa fazer uso da palavra. O deputado Eduardo está em posição já. Por 3 minutos, sua palavra, Eduardo. Senhora presidente, mais uma vez a gente percebe aí a armação de um circo em torno da presença de um ministro de Estado, como é a do muito competente Ricardo Salles. Já foi na Comissão de Legislação Participativa, prestou esclarecimentos com relação à questão da madeireira, e eu parabenizo ele pela sua coragem, ministro, de estar ao lado, e porque conhece de fato, já sujou a bota de lama no meio de áreas que muitos desses que criticam o senhor jamais foram, preferem ficar indo em eventos perfumados e cheirosos pela Europa para discutir, né, se nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Então a deputada do PSOL aí parece que ela está indo além da sua ideia de legalização das drogas. Parece até que está ocorrendo alguma espécie de entorpecimento desses deputados, porque, de fato, se tem um ministro que é competente, é o ministro Ricardo Salles. Então, parabéns pela sua postura. E, ministro, aproveitando essa oportunidade, recentemente foi leiloada a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, a SEDAI. Foram arrecadados pouco mais de 22 bilhões de reais num leilão recorde que vai acabar com a corrupção, com o toma lá da cá e vai dar maior eficiência à companhia. E, além disso, né, são 22 bilhões para ter o direito de investir 46 bilhões. Isso daí é emprego, é social, é renda, é ambiental para todo mundo. E eu queria que o senhor falasse qual é a importância do marco legal do saneamento básico para essa área. Porque o surf, e uma das coisas que os demais surfistas mais me pedem é essa preocupação com o ambiental nas nossas águas. Paralelamente a isso, se pudesse discorrer sobre o programa Lixão Zero, que já fechou mais de centenas de lixões, e também a recente fala do presidente Jair Bolsonaro, que foi muito bem recepcionada até pelos norte-americanos, né? Que, teoricamente, pressupõe-se que tenham um discurso mais crítico com relação à administração brasileira da Amazônia. E eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre como é que está sendo recepcionada essa postura do presidente Jair Bolsonaro. E termino aqui nesse pouco tempo que tem o presidente Carla Zambelli. E talvez seja esse o motivo de tanta revolta, né? Eles não estão acostumados em ter uma presidente mulher presidindo essa comissão. E, além disso, vale destacar aqui, abrir um parêntese, que o nosso partido PSL indicou para as 3 comissões que teria direito 3 mulheres, para CCJ, Agro e Meio Ambiente. Parabéns pelo seu trabalho. Regularização fundiária. Ministro, Rodrigo Maia sabotava o Brasil enquanto Jair Bolsonaro tentava colocar ele adiante e oferecia à oposição, esses mesmos estão fazendo gritaria aí pela presença do senhor nessa comissão, oferecia a eles a oportunidade de caducar, escolher quais medidas provisórias caducar. E uma das escolhidas foi a medida provisória da regularização fundiária, justamente porque é uma medida que beneficiaria em muito o agro, o campo, o meio ambiente. O senhor tem notícias? O governo tem algum plano para colocar adiante uma nova medida provisória ou acredita que será dada uma outra estratégia para a gente aprovar essa regularização fundiária? E o quanto que ela seria importante para apagar o fogo na Amazônia? A gente sabe que eles pediram para caducar essa medida provisória e o irresponsável Rodrigo Maia assim a fez para justamente poderem culpar Bolsonaro daquilo que eles não permitiram que o presidente fizesse. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro. Qual artigo? A questão de ordem. O deputado Eduardo Bolsonaro insinuou... Qual artigo, deputada Vivi? Todas as questões de ordem formuladas, eu pedi o artigo. A questão de ordem, que a deputada não sabe. A senhora não é membro, senhora deputada Vivi, a senhora não é membro da comissão, a senhora não pode fazer 33 questão de ordem. 33 e 12 não tem nada a ver. 73. 73 por favor. Onde, minha filha? Só respondendo ao deputado Célio Sturge, deputado, a respeito da questão de ordem que o senhor fez, da pergunta, na verdade,